Tudo bem, meus amores? No vídeo de hoje, nós vamos aprender balanceamento químico. E por que a gente faz um balanceamento químico? Bom, numa equação química, nós temos representado a quantidade de reagentes e de produtos, assim como dos átomos envolvidos na reação. Todos os átomos que estão no reagente têm que estar na mesma quantidade no produto. Se houver diferença de quantidade entre reagente e produto, essa equação não está balanceada. Precisamos, então, fazer o balanceamento. Para a gente fazer o balanceamento, existem algumas regrinhas, um passo a passo que eu vou explicar para vocês. Para começar, pessoal, eu uso a técnica do macho. Isso, macho, que significa a ordem que eu vou balancear os meus elementos químicos dentro da minha equação. E a ordem é metais, ametais, carbono, hidrogênio e, por último, oxigênio. Eu seguindo essa sequência, eu tenho menos chance de erro, tá? Eu não vou precisar ficar alterando, apagando, corrigindo. Eu fazendo a sequência, eu consigo fazer o meu balanceamento sem precisar ficar tentando várias vezes. Então, macho de metais, ametais, carbono, hidrogênio e oxigênio. Ah, professora, mas eu não sei o que é metal, o que é ametal. A tabela me diz. Olha, todo mundo aqui é metal, inclusive esses dois que estão aqui. Todo mundo aqui é ametal. Então, eu começo pelos elementos, por estes elementos, depois eu vou para estes, depois carbono, hidrogênio e oxigênio, respeitando a minha sequência do macho. Claro que não é só isso, tá, pessoal? Eu tenho algumas coisas que eu preciso saber. Primeiro, eu não altero os números que já estão na minha fórmula. Eu não posso apagar e colocar outro número. Eu também não ponho o número embaixo e nem entre dois elementos. Eu sempre coloco os números na frente da minha fórmula. Claro que na fórmula que eu precisar alterar, daquele elemento que estiver em menor quantidade. Por exemplo, se eu tivesse aqui um cálcio e aqui 5, eu ia precisar colocar 5 do lado de cá, tá? Vamos fazer passo a passo para que vocês vejam como não é difícil. Eu olho para minha fórmula e aí eu tenho que ver quem é o metal, quem é o ametal, para ver com quem eu começo. Entre cálcio, oxigênio, hidrogênio e cloro, eu sei que o meu metal é o cálcio. Família 2, né, galera? Metais alcalinos terrosos. Então, eu começo por ele. Eu olho um elemento por vez, tá? Individualmente. Eu tenho um cálcio do lado de cá e um cálcio do lado de cá. Eles estão em mesma quantidade, eu não preciso fazer nada. Eu passo para o meu próximo elemento, que é o meu ametal, o cloro. Eu tenho um cloro do lado de cá e 2 do lado de cá. Presta atenção, olha aqui o número 2, ó. Eu tenho 2 cloros aqui. Então, eu preciso ter 2 aqui. Eu não posso colocar aqui, eu vou colocar aqui, na frente da minha fórmula. Não importa o outro elemento, eu vou vê-lo depois. Aí, vou para o meu próximo elemento, o hidrogênio. Eu tenho 2 aqui e com 2 que eu coloquei aqui, eu também tenho 2. Quando eu ponho 2 aqui na frente, pessoal, eu altero a fórmula inteira. Eu dobrei o cloro, mas eu também dobrei o hidrogênio. Então, eu tenho 2 hidrogênios, já balanceei. Oxigênio, eu tenho 1 e 1,
não preciso mais fazer nada. Minha equação está balanceada. Significa que a mesma quantidade que eu tenho de reagente, eu tenho de produto, ok? De elementos, individualmente falando, tá? Vamos para de baixo. Hidrogênio, enxofre, ferro e oxigênio. Quem é o meu metal? Ferro. Metal de transição, família 8. Então, eu vou lá. Eu começo por ele. Se eu tenho um ferro aqui, eu tenho 2 ferros aqui. Olha o meu índice aqui, ó. Olha o meu número 2 aqui. Então, eu tenho 2. Aqui eu só tenho 1. Eu coloco o 2 aqui na frente. Dobrei a fórmula toda, não tem problema. É por isso que eu sigo aquela sequência. Metal a metal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Eu aumentei aqui, mas eu vou chegar neles, então eu não me preocupo. Vou para o meu ametal, que é um enxofre. Eu tenho 3 aqui e só 1 aqui. Eu não posso botar aqui, eu coloco aqui na frente. Eu tripliquei a minha fórmula, então eu tenho 3 enxofres. E se eu tinha 2 hidrogênios, eu tripliquei, 3 vezes 2, eu passei a ter 6. Por que é importante eu contar? Porque eu já vou para ele, eu vou para o hidrogênio. Eu tenho 2 aqui, mas eu tenho 6 mais 6. Olha aqui, ó, 3 vezes 2, 6. 2 vezes 3, 6. Quando eu tenho 2 elementos entre parênteses, significa que eu tenho isso aqui, essa quantidade. Então, eu tenho 3 hidrogênios e 3 oxigênios. Se eu pus o 2 na frente, eu dobrei isso aqui. Se eu tinha 3 vezes 2, eu tenho 6. Então, 6 hidrogênios aqui, mais 6 hidrogênios aqui, 12 hidrogênios. Eu vou pegar o 12 e dividir por 2, vai dar 6. Ou então eu penso que número multiplicado por 2 dá 12. 6. Por que eu tenho que fazer isso, pessoal? Porque eu vou multiplicar. 6 vezes 2, 12. Se eu colocasse o 12 diretamente aqui, eu ia ter 24 hidrogênios do lado de cá. E eu não tenho 24 aqui, eu só tenho 12. Então, eu também preciso ter 12 aqui. Então, eu preciso botar um número aqui que multiplicado por 2 dê 12. Vou para o oxigênio. Eu tinha 3 vezes 2, 6 oxigênios. Eu botei o 6 na frente da fórmula, significa que eu multipliquei essa fórmula por 6. Se eu tinha 1 oxigênio, eu agora tenho 6. Equação balanceada. Vou para minha última fórmula. Bário, hidrogênio e cloro. Quem é o meu metal? Bário. Então, eu vou olhar. Eu tenho um bário do lado de cá, um bário do lado de cá. Gente, esse 2 aqui é só do cloro. Olha a diferença do parênteses. Ele é só do cloro, tá? Então, eu não tenho 2 bários. Eu tenho só um, ok? Então, eu tenho aqui um bário e um bário. Então, eu tenho, não preciso mexer nele. Eu tenho, vou para o cloro. Eu tenho um cloro, 2 cloros. Então, eu coloco 2 aqui na frente. Balanceei o meu cloro. Eu tenho 2 hidrogênios e 2 hidrogênios. Equação balanceada. Ou seja, tudo que eu tenho do lado de cá, eu também tenho do lado de cá. Pessoal, nós vamos praticar, não fiquem com dúvidas, tá? Não fiquem ansiosos. É claro que com dúvida vocês podem ficar, porém nós vamos tirar as dúvidas, tá? Não fiquem ansiosos, nós temos várias aulas para a gente tirar essas dúvidas e fixar esse conteúdo. Ótima semana para vocês, nos vemos no próximo encontro, se cuidem, fiquem com Deus, um beijo!